Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu abro essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, o diretor da Prevent Senior nega ter escondido mortes e fala em manipulação de dados. Comissão do Senado investiga a empresa sobre possível pressão para que os médicos prescrevam o kit Covid. E agora o Estadão, Macron fala com Biden e decide mandar embaixador francês de volta aos Estados Unidos. Presidentes discutiram crise diplomática por compra de submarinos australianos. E no Valor Econômico, o secretário da OCDE testa novo plano para a entrada do Brasil e outros 5 países. A ideia é iniciar ao mesmo tempo o processo de acessão dos 6 atuais candidatos. E por fim, o Globo, Biden anuncia doação de 500 milhões de doses da vacina Pfizer contra a Covid. Imunizantes serão entregues para países pobres e em desenvolvimento. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que determinou o recolhimento dos 25 lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar no início de setembro. A agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do invase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina é produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia 14 deste mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Ao todo, a Anvisa havia interditado 12 milhões de doses que foram produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência. O Ministério da Saúde não informou quantas do total já foram aplicadas no país. Apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte divulgaram os números. São Paulo disse ter aplicado 4 milhões de doses. O número corresponde a cerca de 19% de 21 milhões de doses da Coronavac aplicadas no estado ao longo de toda a campanha de vacinação. Em nota, o Instituto Butantan afirma que a medida divulgada pela Anvisa já havia sido determinada pelo governo do estado de São Paulo há uma semana, com a substituição voluntária das doses interditadas. Na decisão, a Anvisa diz ter avaliado todos os documentos encaminhados pelo Instituto Butantan e os emitidos pela autoridade sanitária chinesa e concluiu que permaneciam incertezas sobre o novo local de fabricação e quanto às práticas assépticas e a rastreabilidade dos lotes. A vacina Coronavac permanece autorizada no país e possui relação risco-benefício favorável ao seu uso, desde que produzida nos termos aprovados pela Anvisa. E ainda falando sobre coronavírus, olha só, em todo o mundo já foram aplicadas mais de 6 bilhões de doses de vacinas contra a Covid. Cerca de 15 países já estão administrando a terceira dose de reforço, mas a vacinação não decola nos países pobres, principalmente na África. A imunização mundial avançou em um ritmo constante nos últimos 3 meses. Este número de 6 bilhões de doses injetadas foi atingido em 29 dias, após a marca de 4 bilhões e de 5 bilhões de doses injetadas em 30 e 26 dias, respectivamente. Após o início das primeiras campanhas de vacinação, o primeiro 1 bilhão de doses foi atingido em cerca de 140 dias. Os Estados Unidos querem que a comunidade internacional estabeleça a meta de 70% da população de cada país totalmente imunizada dentro de 1 ano. Mas nem mesmo os Estados Unidos atingiu este nível ainda. Por enquanto, este percentual foi superado por uma pequena minoria de países, entre eles 7 da União Europeia. A China concentra quase 4 em cada 10 doses administradas no mundo. 3 países ainda nem iniciaram suas campanhas de vacinação contra o coronavírus: Burundi e Eritreia, na África do Sul, e Coreia do Norte, na Ásia. E para encerrar, um artista egípcio cria esculturas em miniaturas de marcos faraônicos na ponta de um lápis e sonha em abrir um dos primeiros museus de esculturas em miniaturas do Oriente Médio. O trabalho é de paciência e perfeccionismo. O resultado é impressionante.
Obras faraônicas em miniatura. O artista egípcio Ibrahim Belal enxerga o grafite como uma pedra a ser esculpida. Com o auxílio de uma lâmina e um pincel, ele cria em casa esculturas em miniatura de marcos e personagens egípcios na ponta de um lápis. Tudo começou quando Ibrahim descobriu a arte nas redes sociais e, após 20 tentativas, conseguiu esculpir um pequeno coração. Quando comecei, recebi muitas críticas. Alguns consideravam perda de tempo e esforço, além de ser trivial. Outros rejeitavam a ideia de esculpir em lápis e diziam que eu deveria fazer algo maior. Mas quem fala essas coisas não entende sobre a reconhecida arte das miniaturas, que é baseada em esculpir miniaturas de modelos famosos. É uma arte independente e diferente das que as pessoas costumam ver. De acordo com o Belal, as esculturas mais complexas podem levar mais de 40 horas de trabalho. Segundo o artista, a obra mais difícil de ser concluída foi a Máscara de Tutankhamon. O escultor também afirmou que o interesse das pessoas por esse tipo de arte ainda é pequeno. Mas, ainda assim, ele sonha em abrir um dos primeiros museus de esculturas em miniatura do Oriente Médio. As obras de Ibrahim já chamaram a atenção de clientes dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Mas, segundo ele, a maioria dos pedidos vem do Egito. Que trabalho incrível! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.